Invente um Jesus e fique rico. 3 oportunidades nas quais inventaram algo a respeito de Jesus, cometeram uma fraude com vistas ao enriquecimento, mais especificamente dentro do contexto da pesquisa do Jesus histórico. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo. Ative as notificações, a gente tem vídeos de Bíblia, de teologia todos os dias. Se você tem as notificações ativadas, você vai receber esses vídeos em primeira mão aí. Então, fique ligado. E você, que já está há mais tempo conosco, fica feito o meu convite, considere com carinho a hipótese de se tornar membro. Tem um botãozinho aqui escrito Seja Membro, você clica nele, vai ter aí uma apresentação de como se tornar membro, cada uma das, das modalidades de membresia. Acho que é uma boa maneira de você aprofundar a sua conexão aqui com este canal. E hoje eu vou continuar na nossa série sobre Jesus histórico. Eu tenho tentado trazer a pesquisa sobre Jesus histórico de maneira mais ou menos cronológica, e a próxima coisa que a gente vai abordar no próximo vídeo, que não é esse, é dependente desse vídeo aqui em alguma maneira, que é uma espécie de negação da pesquisa. Nem vamos pesquisar Jesus histórico, porque a gente tem alguns pressupostos históricos, filosóficos e práticos para deixar essa pesquisa de lado. E aí você tem tanto acadêmicos mais críticos, que o pessoal gosta de chamar equivocadamente de liberais, não são necessariamente liberais, mas entre aspas, liberais, que falam, não vamos lidar com essa pesquisa porque isso daí dá muito problema, quanto evangelicais conservadores que vão dizer pesquisa para Jesus histórico é bobeira, Jesus histórico de verdade é o que está nos evangelhos e a gente só precisa disso. Tem motivos filosóficos para isso, históricos para isso e motivos práticos. Hoje eu queria falar desses motivos práticos, pelo menos de um motivo prático importante, que são as fraudes. A pesquisa pelo Jesus histórico ela é um tanto notória pelas fraudes que envolvem o movimento, pelas fraudes que envolvem a própria pesquisa. E isso se torna mais frequente na medida em que a pesquisa ganha notoriedade midiática. Eu sou um acadêmico aqui, mas eu sou um acadêmico do mal. Você tem gente boa e gente ruim em qualquer área. Então existem pesquisadores e escritores, fundamentalmente, que são malignos, como diria Igor Guimarães. Você tem os benignos e os malignos, né? Então, você tem aí alguns caras que falam assim, vou enganar meia dúzia de jornalista aí, fazer meu nome, ficar rico vendendo livro, ou filme, ou sei lá, as duas coisas. Enfim, vou engrandecer meu nome a partir disso daí. E então, o cara que é pesquisador sério olha para essas tentativas de fraude e fala, eu não quero me envolver com esse pessoal aí. Então, durante um tempo ali, meados do século XX, o envolvimento com o Jesus histórico, ele é um pouco, vamos dizer assim, ele afasta muito o acadêmico sério por causa dessas fraudes. Hoje eu vou comentar três fraudes interessantes aí. Uma mais contemporânea nossa, de 2012, tá? E as outras duas do século XX. A primeira é de 1927 e é deliciosa. Cara, é deliciosa assim, o tipo de história, tá? Que, claro, é uma fraude, é um problema, é um erro, não deveria ser feito, mas é daquelas histórias que você fala assim, mas não é possível que o cara fez um negócio desse. E depois fez escola, porque outros fizeram coisas parecidas. É um romancista, escritor chamado Luigi Moccia, e ele escreveu um romance, uma ficção a respeito de Jesus, e ele queria promover esse livro que ele escreveu. Ele queria fazer esse livro ficar famoso. E então, o que ele fez? Ele escreveu esse livro como que narrando uma ficção a partir de uma visão de Jesus
de um documento apócrifo novo. Uma boa parte das fraudes na pesquisa do Jesus histórico tem a ver com falsificação de evangelhos apócrifos, coisas forjadas mesmo, documentos que nunca existiram. E então esse cara pegou e escreveu uma ficção, que ele dizia ser uma ficção, a partir de um evangelho apócrifo novo encontrado, que era o Evangelho de Joséfo, fazendo alusão à figura de Flávio Joséfo. Teria Flávio Joséfo escrito o seu próprio evangelho a respeito de Jesus? E então foi-se examinar ali o documento. Que evangelho de Joséfo é esse que apareceu e agora tem um cara escrevendo um romance, uma ficção da vida de Jesus baseado nesse documento e tal? E pegaram um documento escrito em grego, Evangelho de Flávio Joséfo, escrito em grego, e foram examinar o documento. Na primeira leitura, o que aconteceu? Estava escrito em grego moderno. Opa! Que coisa! O próprio Luigi Moccia inventou o manuscrito, pegou papéis antigos, papiros antigos, tinta de próprio punho, simulou o grego, mas simulou o grego moderno para escrever essa história do Evangelho de Flávio Joséfo. Então, fraudes do tipo: invente um Jesus, de preferência a sua própria imagem e semelhança, e então fique rico, fique milionário. É uma fórmula de sucesso se você não for pego. Se você não for pego. Essa é a história do Luigi Moccia. Ele mesmo fabricou o documento, ele mesmo escreveu a ficção, ele mesmo foi pego na mentira, tá? A segunda fraude é mais próxima do nosso tempo, em 2012. Em 2012 começou a história. E essa é mais sofisticada, porque quase 100 anos se passaram desde o seu Luigi até chegarmos nos dias de hoje, e aí precisa de um pouco mais de sofisticação para que uma fraude como essa passe despercebida pelos olhos dos acadêmicos. E então, em 2012, uma professora de Harvard chamada Karen King, ela publica a descoberta de um novo manuscrito apócrifo. Um apócrifo que é um evangelho, que fica conhecido como o Evangelho da Mulher de Jesus. Já teve vídeo sobre isso aqui no canal. Não tão relevante assim para a pesquisa do Jesus histórico, mas para a recepção de quem seria Jesus ao longo da história do cristianismo. Seria um pedaço de documento, um fragmento de documento que daria conta de um romance de Jesus e, portanto, fica conhecido como o Evangelho da Mulher de Jesus. A Karen King, pesquisadora de Harvard, ela tem uma pesquisa ampla no desenvolvimento das lideranças e dos papéis femininos ao longo dos primeiros séculos da igreja, e encontrar um documento como esse no início da vida da igreja, e no caso aí a datação proposta era do 6º ou do 7º século, era algo que reforçaria as hipóteses que ela levanta, as teorias que ela levanta e tal. Não foi ela que produziu o documento. Esse documento chegou às mãos do Departamento de Religião de Harvard. Ela analisou o documento e mandou o documento para análise também para perícia mais técnica, de idade do papel, tipo de tinta, que isso não é o acadêmico da área bíblica que faz, mas são profissionais de outras áreas do conhecimento, é uma expertise mais do pessoal das ciências naturais. E ao encaminhar isso para esses testes técnicos, carbono 14, etc., realmente esse papel aqui é antigo, essa tinta é antiga, esse documento muito provavelmente é verdadeiro. E para a pesquisa da Karen King aquilo fazia muito sentido, então ela abraçou com todas as forças aquilo ali e começou a divulgar como algo possivelmente revolucionário. E enfim,
O problema é que a semelhança do que você tinha ali no caso do Luigi Moccia, em que você tinha um grego ali, que era um grego moderno, no caso do Evangelho da Mulher de Jesus, aquilo estava escrito em copta, mas com uns erros gramaticais esquisitos. Erros gramaticais que não eram comuns para o período, ou qualquer período, na verdade, e uma influência visível, aparentemente cópia, do Evangelho de Tomé. Parecia ser uma cópia mal feita do Evangelho de Tomé. Isso levantou sobrancelhas de diversos autores que têm mais expertise na análise de documentos escritos em copta. O britânico Francis Watson foi um dos primeiros a levantar sérias suspeitas a respeito da autenticidade do documento. E aí, um jornalista da revista The Atlantic, ouvindo esses especialistas em copta, ele fala, peraí, deixa eu tentar traçar a origem desse documento. Como Harvard conseguiu esse negócio? E então esse jornalista publica no The Atlantic o resultado da sua pesquisa, da sua apuração, uma reportagem longa e também deliciosa sobre quem levou esse texto até Harvard, e descobre que essa pessoa, um alemão radicado na Flórida, fugitivo da Alemanha Oriental. A história também é uma história incrível que valeria filme, né? Fugitivo da Alemanha Oriental, ele atravessa a Alemanha de Berlim Oriental para Berlim Ocidental a nado, uma coisa incrível, acaba indo passar aposentadoria na Flórida, aplica um golpe num americano que era sócio dele num negócio de carros e de mecânica de carros, e no meio de tudo isso, esse cara é um cara que tem uma história toda cheia de golpes e falcatruas, ele se torna um diletante, um interessado por estudos bíblicos, que é rejeitado pela academia, ele não chega a estudar, né? Por isso um diletante, mas conhecedor o suficiente para conseguir ir atrás num pedaço de papiro antigo, lá do século VII, de tinta antiga, ele consegue forjar a tinta, mas ele mesmo escreve de próprio punho e confessa isso ao jornalista. É uma história fascinante publicada na The Atlantic, também um segundo caso de fraude. O terceiro caso de fraude é o que eu quero que a gente fique mais atento para entender como a academia funciona, porque o que acontece? Você publica, você aparece com um documento desse, você vai vender mais livro. Ou talvez você queira vender o próprio documento a preço de ouro. Olha, eu tenho aqui uma relíquia. Invente um Jesus e fique milionário. Agora, tem um outro jeito de inventar Jesus e ficar rico, que é o seguinte: eu vou para uma universidade séria, eu faço um curso sério, eu me torno professor de uma instituição séria e passo a usar esse meu currículo como base para escrever os maiores absurdos sensacionalistas que vão dar um belo título de capa e vender muito bem. Tá? E vender muito bem. Esse terceiro tipo de fraude é um terceiro tipo de fraude, é um tipo de fraude mais sutil e mais difícil de você traçar, porque não é tão objetivo. É um cara aparentemente sério, que tem um título de uma instituição séria, que já publicou artigos acadêmicos sérios, mas que agora está dizendo, por exemplo, que Jesus era filho de um soldado romano. E isso dá muita audiência e ele vai parar na televisão e tal. Vocês vão se lembrar que, se vocês acompanham a série do Jesus Histórico, que o Albert Schweitzer, no começo do século XX, ele publica um livro chamado A Busca pelo Jesus Histórico, no qual ele desqualifica toda a busca pelo Jesus histórico do século XIX, dizendo que aqueles pesquisadores achavam nas suas pesquisas um Jesus feito à sua imagem e semelhança. Mas eram pesquisadores nobres, autênticos. Gente que estava tentando, William Wrede, Reimarus, eram caras que estavam realmente tentando desvelar
qual Jesus era esse. Agora, no século XX, com o advento da grande mídia e da propagação que os veículos, principalmente televisivos e radiofônicos, né, rádio e TV, e agora internet, então nem se fala, o tamanho da divulgação que esses veículos dão para o pesquisador torna a pesquisa ainda mais tentadora de dizer algo sensacionalista. E você vai ter toda uma escola fazendo sensacionalismo, que é a escola do Jesus Seminar. Os caras do Jesus Seminar fazem fraude, Vitor. Cara, Robert Funk é sério, John Dominic Crossan é sério, Marcus Borg, que ficou famoso por causa do Jesus Seminar, é um cara sério. São pesquisadores sérios, mas as afirmações do Jesus Seminar no âmbito do Jesus Seminar não são sérios, são sensacionalistas e, mais do que isso, tem vistas especificamente a um grande projeto comercial, é business. Business and business as usual. Alguns dados aqui a respeito... Bom, o que é o Jesus Seminar, para começo de conversa? Jesus Seminar é um grupo de pesquisadores sobre Jesus histórico que ganhou muita notoriedade, que não é vinculado a nenhuma instituição acadêmica séria, mas é formado e idealizado por esses caras que têm uma vinculação séria. Robert Funk, John Dominic Crossan, principalmente, esses dois. Um da Claremont University e outro da DePaul University no momento em que o Jesus Seminar começa. Tá? E esses caras começam a analisar Jesus e tentar entender ou montar o evangelho com as declarações que Jesus realmente teria feito. Ou seja, nos evangelhos tem declarações que são de Jesus, tem afirmações que Jesus realmente falou, e tem outras afirmações que foram os evangelistas que inventaram, tá? Então vamos tentar pegar o evangelho verdadeiro das frases de Jesus. Essa é a tentativa, ou uma das muitas tentativas, mas é aquilo que tornou o Jesus Seminar famoso. O Jesus Seminar faz outras coisas, mas o que torna o Jesus Seminar famoso é essa tentativa de dizer o que realmente Jesus falou. E o que é invenção dos evangelistas, tá? Porque nós somos acadêmicos muito sérios e temos método para fazer isso. Aí você vai lá no método que os caras utilizaram, você vai pensar assim, não, uma séria consulta a fontes primárias e que tipo de peso você dá para cada fonte primária. Não, não é bem isso. É o seguinte, como que você diz o que Jesus falou de verdade e o que é invenção dos evangelistas? Eles faziam um painel com todos os acadêmicos participantes do Jesus Seminar e votavam então ia o cara para uma lousa, né, para um painel, tá? E no painel tava lá uma das frases de Jesus. Olha que metodologia científica super sofisticada. Presta atenção por que eu tô chamando isso de fraude, né? Então ia lá, tinha um painel com a frase de Jesus, certo? E aí nesse painel, você dava uma cor para aquela frase. Dependendo daquela cor que você estava dando, você estava votando se Jesus realmente disse aquilo, se parecia algo que Jesus teria dito, se talvez foi, talvez não, ou se não, isso daí tem alguma coisa de errado. Então tinha uma escala de cores. E a gente atribuía valor a isso de acordo com o maior número de votos. Então os participantes do Jesus Seminar tinha lá uma frase de Jesus, aí a maioria votou que aquilo é de Jesus mesmo, então foi de Jesus mesmo. Olha que critério científico, olha que metodologia bem feita, que coisa risível e uma piada. E depois de feito isso, eles vendiam isso para a imprensa como se o consenso acadêmico, porque todos aqueles acadêmicos votaram, o consenso acadêmico é que aquela determinada frase não era de Jesus de fato, e outra aqui, essa aqui, era de Jesus mesmo. Né? Bom, como se o método já não fosse suficientemente bizarro, para além disso, não era consenso acadêmico. Quantos participantes tinha o Jesus Seminar? Na sua maior configuração aí, o Jesus Seminar tinha 200 participantes, tá? 200 membros. Se você for pegar, na época do Jesus Seminar, mais ou menos, o número de
acadêmicos profissionais do Novo Testamento filiados à SBL, a Sociedade de Literatura Bíblica, que é a maior organização, a maior entidade de acadêmicos de origem do cristianismo, Novo Testamento, Bíblia Hebraica, não é gente evangélica ou católica, não. Tem evangélico, tem católico, tem ateu, tem judeu, todo mundo junto ali na SBL, tá? Quem tá na SBL é gente que pesquisa esse assunto nas maiores universidades do mundo. Então, no Jesus Seminar tinha 200, ali na SBL, naquela época eram 6.900. 6.900. Ou seja, pelo menos aí, pouco mais de 3.000 acadêmicos que pesquisam o Novo Testamento de alguma forma. Você tinha 200 ali no Jesus Seminar. E aí o Jesus Seminar se vendia para a mídia como consenso acadêmico. Era uma piada. Era uma piada. Mas a mídia também não tinha conhecimento profundo de como funcionam essas relações na academia e comprava. Então é o Jesus histórico do documentário sensacionalista do Discovery Channel. E aí esse cara do Jesus Seminar, depois que aparecia nos programas de TV, claro, vendia o livro dele. Ganhava projeção, fica milionário e vende o livro dele. Para além dessa história, se pegasse os 200 membros do Jesus Seminar, os notáveis membros do Jesus Seminar, você não encontra ali, dentro do Jesus Seminar, nenhum integrante de Harvard, de Yale, de Princeton, do Union Theological Seminary, de Emory, de Duke, de Notre Dame. Ou seja, as grandes universidades americanas, você não tinha membros ali no Jesus Seminar. Você vai falar de consenso acadêmico, que não com Universidade de Chicago, que não conta com acadêmicos dessas universidades, que são as maiores e mais notáveis. Tudo bem, Harvard não é perfeita. Problema com a Karen King, eu acabei de mencionar, mas pô, como que você vai dizer que é consenso acadêmico se você não tem nenhum membro de uma dessas universidades assim, topo de linha? Britânica também não tinha ninguém ali de Oxford, de Cambridge, de Edimburgo, né? Ou da Europa continental, ninguém da Universidade de Genebra, ou da Universidade de Paris, Sorbonne, alguma coisa do gênero, tá? Você tinha acadêmicos de universidades com alguma relevância, Vanderbilt, Claremont, que era do Robert Funk, DePaul, que era do John Dominic Crossan, alunos deles dessas universidades, mas não era consenso acadêmico coisa nenhuma. E, entre esses 200, não havia apenas acadêmicos. Havia também, última curiosidade do vídeo, um membro do Jesus Seminar muito interessante, chamado Paul Verhoeven. O pessoal que é cinéfilo deve se lembrar. Quem é Paul Verhoeven? Um acadêmico bíblico? De jeito nenhum. Um historiador? Muito menos. Paul Verhoeven é diretor do primeiro Robocop. E que participa do Jesus Seminar como um diletante. Ou seja, no Jesus Seminar não tinha só acadêmicos. Tinha gente ali que era, enfim, interessado apenas. Paul Verhoeven é esse interessado apenas. E ele é a pessoa que escreve Jesus de Nazaré, que sugere que Jesus teria sido, na verdade, não filho de José, mas filho de um soldado romano chamado Pantera, numa pesquisa muito porca. Muito porca. E que depois ele tenta transformar num filme, acaba não conseguindo. Então, invente Jesus e fique milionário, é o que muita gente quer. E por causa dessas histórias, a gente vai perceber que a pesquisa pelo Jesus histórico, ela gera um certo desinteresse em boa parte dos acadêmicos durante o século XX. Curiosidades, 3 fraudes aí sobre Jesus histórico. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.